Pai, nos ouvimos para sair, Senhor, através da tua palavra. Que nós possamos, Pai, sair daqui renovados, transformados. Que vocês vindo, Pai, abrir o nosso ouvido. Que nós possamos, Pai, entender a tua palavra, Senhor. Pai, aleluia, Senhor, com toda a autoridade. Mas assim, meu Deus, Pai, com cada um de nós. Aleluia, meu Deus. Salve os irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus. Quem veio adorar o Senhor, levanta. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Deus. Queridos, estamos no culto de Santa Ceia, um domingo de felicidade, por estarmos na presença do nosso Deus. Foi como assento os irmãos. Hoje é noite de reflexão, porque culto de Santa Ceia é um culto fúnebre, porque nós estamos comemorando, lembrando da morte, da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Até que Ele venha. E nós estamos fazendo memória da morte e da sua ressurreição. Glória a Deus. É triste que muitos não dão valor ao culto de Santa Ceia. Quem não toma ceia, meus irmãos, não tem parte com o Senhor, não tem parte com Deus, porque precisa participar da Santa Ceia para ter comunhão com o Senhor e ter comunhão com o corpo de Cristo, que se chama a Igreja. Por isso que nós temos aí muitos membros fracos em muitos lugares, porque não estão no corpo. Amém, meus irmãos? Nós precisamos estar no corpo. Eu quero convidar a igreja presente, enquanto você se coloca em pé, quero abraçar os irmãos aqui da live, que Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui, que você possa compartilhar a nossa pregação. Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé em nome de Jesus. Eu serei bem breve, bem sucinto naquilo que eu vou ministrar o coração dos irmãos, para que nós tenhamos um tempo maior para estarmos participando da Santa Ceia do Senhor. Deixa eu ver os irmãos que vão participar, levante as mãos assim, amém, quantos irmãos, e daqui um dia nós teremos mais, eu acho que 5 membros a mais, em nome de Jesus, amém. O batismo já está marcado para o dia 13, não é isso? Dia 13, amém, de dezembro, e vamos estar recebendo mais 5 irmãos que vão estar fazendo parte deste momento aqui da Santa Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso de número 17. 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso de número 17. Meus irmãos, olhem para cá. Eu sei que disse Daniel no seu livro que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. E esses dias para cá, eu já estou sendo revelado de outro lugar para nós colocar a igreja. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas Deus, amém, já está aí mandando os seus profetas, amém, e eu creio que o Senhor é fiel para conosco, amém. Ele sabe de tudo e Ele direciona tudo, amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 17. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. E nisto, porém, que vos digo, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar,
não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome, o outro embriaga-se. Não tende porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus? Envergonhai os que nada têm. O que direi? Louvar-vos-ei, nisto eu não vos louvo. Tome o vosso assento. Eu quero pedir uma ordem de Deus, que você preste muita atenção nesta ministração. Queridos, o apóstolo São Paulo, ao escrever aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, deixando para aquela igreja a devida orientação sobre como deveria ser a celebração da Santa Ceia do Senhor, uma vez que a Santa Ceia é o mandamento do Senhor. Jesus ordenou aos seus discípulos que os discípulos eles celebrariam, eles participariam da ceia do Senhor, e nessa participação eles fariam memória da morte e da ressurreição de Cristo. E Paulo, entendendo isso, Paulo escreve aos irmãos que estavam na igreja de Corinto, dizendo: isto, porém, eu não vos louvo. Aí Paulo diz para aquela igreja que aqueles irmãos eles estavam se ajuntando, os irmãos estavam fazendo o ajuntamento, os irmãos estavam participando do culto, os irmãos estavam participando das reuniões, mas Paulo deixa bem claro que aqueles irmãos não estavam melhorando. A cada vez que eles se ajuntavam, eles pioravam mais. Eu entendo o que Paulo fala, porque Paulo coloca uma observação, que cada vez que aquela igreja ela se agrupava, ela se reunia para adorar a Deus, em vez daqueles irmãos melhorar como pessoa, em vez de melhorar como cidadão, como melhorar como cristãos, eles pioravam cada vez mais. É por isso que Paulo diz: por isso que eu não vos louvo, porque vocês não estão se ajuntando para melhor. No ajuntamento de vocês não estão melhorando. No ajuntamento de vocês, em vez de vocês melhorarem, vocês estão piorando. Você sabia que isso também acontece no século que nós estamos presentes? Quantas pessoas se ajuntam ao culto, a uma reunião, em vez dela melhorar, ela piora mais como cidadão, ela piora mais como cristão. Aí Paulo está reprovando os irmãos de Corinto por causa desse comportamento, porque em vez deles melhorarem, eles pioravam mais diante da sociedade. Quem está pegando a palavra, Paulo também deixa uma observação, e Paulo diz: porque tudo, antes de tudo ouço, que quando vocês ajuntais na igreja, há dissensões, e em parte eu creio. Paulo foi informado, eu não sei por quem, mas Paulo foi informado que toda vez que existia o ajuntamento da Santa Ceia, havia dissensões, havia briga, havia contenda. E Paulo diz: em parte eu creio, em parte eu creio que isso é verdade, porque Paulo conhecia algum daqueles irmãos, e Paulo conhecia aqueles que proporcionavam briga e confusão na casa de Deus. Quem está pegando a palavra? Paulo também deixa bem claro no verso 19, Paulo diz: até que importa que haja entre vós heresia, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Paulo ele era bem positivo, e Paulo ele aceitava que as heresias se manifestassem na igreja, para que com as heresias viesse também se manifestar os crentes sinceros, porque nós só vamos conhecer crente sincero quando se levanta na igreja heresia, porque os crentes sinceros jamais eles vão se envolver nas heresias. Quem está pegando a palavra, os crentes sinceros jamais eles serão levados pelo embaraço do engano. É por isso que Paulo diz: importa que entre vós haja heresia, aconteça heresia, que pregue-se heresia, mas isso é bom para que os que sejam sinceros se manifestem entre vós, porque sempre
vai se manifestar os sinceros, sempre vai se manifestar as pessoas que estão buscando ao Senhor verdadeiramente. Quem está pegando a palavra? Aí Paulo continua orientando aqueles irmãos no verso de número 20, de sorte que quando vós ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí Paulo deixa uma observação no verso de número 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. O que acontecia, meus irmãos, olhem para cá, na igreja de Corinto, é que a ceia não era organizada como nós organizamos hoje. O pastor organiza a Santa Ceia, chama os membros para que todos venham ceiar. Não, a ceia na igreja de Corinto, cada irmão trazia a sua ceia, cada um trazia a sua ceia, e a Bíblia, o texto vai dizer que aqueles irmãos, cada um celebrava a sua Santa Ceia. Então aqueles que tinham condição comiam em uma parte, e os irmãos que não tinham o que comer ficavam olhando e era desprezado. Quem está pegando a palavra? Por isso Paulo está reprovando o comportamento e o ajuntamento daqueles irmãos da igreja de Corinto. Verso 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome, o outro embriaga-se. Paulo está falando que a ceia da igreja de Corinto, ela não tinha uma ordem, ela não levava, ela não seguia uma ordenança. Cada um comia primeiro, o outro comia depois. É por isso que essa observação que nós fazemos da ceia, que o pastor pede para que todos esperem o outro, esta é uma observação e um ensinamento que Paulo coloca para a Santa Ceia. Quem está pegando a palavra, verso de número 22, Paulo diz: não tende porventura casa para comer ou para beber, ou desprezai a igreja de Deus, envergonhai o que nada tem. O que acontecia é que os irmãos que tinham condição traziam a sua ceia, comiam a sua ceia, outros se embriagavam, e os irmãos que não tinham condição eram desprezados na hora de servir a Santa Ceia. Paulo está dizendo: este comportamento de vocês estão envergonhando a Deus, envergonhando a igreja, envergonhando aqueles que nada têm, porque aqueles que não tinham nada ficavam envergonhados. Quem está pegando a palavra? Aqueles que não tinham condições para ter o pão, para trazer a ceia, eram rejeitados pelaquela igreja. Então Paulo está reprovando o ajuntamento daqueles irmãos por causa dessas ações que eram praticadas por eles. Aí no verso de número 23, Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Eu acho interessante porque Paulo repassa para aquela igreja o ensinamento que ele recebeu de Deus, o ensinamento que ele recebeu do céu. E Paulo vem claro em dizer: porque aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu entreguei para vocês. Eu acho interessante porque o pregador, ele não pode entregar nada de si próprio, ele tem que entregar o que ele recebe de Deus para que eles vivem receber. Quem está pegando a palavra? Porque se você está aqui, você não veio buscar e receber nada de homem, você veio receber as coisas que são dadas pelo nosso Deus. Aí Paulo continua orientando no verso de número 24: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 23, a parte B, Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Agora eu acho interessante, porque Paulo faz questão de dizer que Jesus partiu o pão na noite que foi traído. A Bíblia vai dizer que na última Santa Ceia, Jesus orientou o seu discípulo: aquele que coloca a mão comigo no prato, esse há de me trair. Aí Judas se levanta e vai trair o Senhor. A Bíblia vai dizer que na noite que foi traído, partindo o pão e dando graça. Eu acho interessante, porque em meio na noite da traição, em meio à noite da traição, ele dá graça ao Senhor. Quem está entendendo a palavra? E mesmo em noite da traição,
ele faz menção de agradecimento ao Senhor. Vamos entender o verso número 23. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, ele sabia que ia ser traído, mas ele partiu o pão e ele deu graça. Agora eu acho interessante, não é porque ele sabia que ia ser traído que ele teria um coração ingrato, que ele seria ingrato, que ele estaria com seu coração com raiva, não. Mesmo sabendo que ia ser traído, ele deu graças a Deus e partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então a Santa Ceia é um memorial, a Santa Ceia é um culto fúnebre, é quando você olha para cá, para a mesa, como você visse o corpo de Jesus. Vamos participar da sua carne e beber o seu sangue. Quem está pegando a palavra? Memória da sua morte e ressurreição. É por isso que o imperador de Roma, ele perseguiu a igreja primitiva, porque a igreja dizia, porque nesse contexto aqui, a igreja pregoava e dizia que a igreja comia a carne e bebia o sangue. Aí o imperador pensou que este comer carne era carne literal e beber o sangue era beber o sangue literal. Então a Roma perseguia a igreja porque pensou que a igreja praticava práticas canibalistas, pensava que a igreja comia carne humana e bebia sangue humano. A Roma não entendeu que isso é uma linguagem figurativa e uma representação. O pão representa o corpo e o vinho representa o seu sangue, o sangue da videira que vai correr nas suas veias. Levante as tuas mãos, o sangue da videira verdadeira. Eu acho interessante porque Paulo continua orientando no verso de número 24, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Levante as tuas mãos. Todo discípulo precisa tomar e comer, amém, o pão e o vinho, representando a carne e o corpo de Cristo. Fazei isto aqui que nós estamos fazendo em memória de mim. Oh, meus irmãos, nós não estamos aqui na Santa Ceia apenas para cumprir um ritual. Nós não estamos aqui porque é obrigação nossa tomar a Santa Ceia todo mês. Nós estamos aqui fazendo isso em memória do Senhor. Levante as tuas mãos. Isso aqui é um memorial. Nós estamos lembrando o seu sacrifício na cruz. Nós estamos lembrando daquele dia que Ele entregou a sua vida para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para escrever o nosso nome no livro da vida. Levante as tuas mãos. Se nós participamos da Santa Ceia, é por Ele, por causa dEle, porque Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Verso de número 25, e semelhantemente também, depois de ceiar. Vamos ver o que aconteceu depois que os discípulos comeram o pão. Jesus disse, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Este cerimonial que nós praticamos na igreja, primeiro o pão, depois o vinho, é uma ordem de Paulo orientando como deveria ser a celebração da Santa Ceia. Primeiro o pão, depois o vinho. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, o vinho representa o novo cálice e o Novo Testamento no seu sangue. Levanta a tua mão assim. Faze isso todas as vezes que bebeste, em memória de mim. Verso 26. Leiamos comigo, meus irmãos. Porque todas as vezes que comerte este pão e beberte este cálice, anunciai a morte do Senhor. Então, meus irmãos, quando você olha para cá, você come o
pão e bebe do vinho, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Mas você está entendendo o segredo da Santa Ceia? Quando você pega o pão, pega o cálice nas suas mãos, você está anunciando a sua morte até que Ele venha. Quando você participa da Santa Ceia, você está dizendo: eu creio que isso morreu por mim, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, eu estou aguardando a sua volta. Levanta as mãos, quem espera o dia glorioso da volta do Senhor, quem espera o dia glorioso do retorno do Senhor. Então a Santa Ceia é o anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. Verso 27: portanto, qualquer que come este pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, aquele que come o pão e bebe o cálice sem discernir, sem ter a consciência, sem entender o propósito da Santa Ceia, está comendo para a sua própria condenação. Quem está pegando a palavra? Quando eu participo da Santa Ceia, sem eu entender o propósito disso aqui, sem eu entender por que a igreja faz esse cerimonial, porque quando eu não entendo por que eu participo da ceia sem entender o propósito da morte, eu estou tomando a ceia indignamente. Quem está pegando a palavra? Sem discernir, sem discernimento, sem entender o corpo do Senhor. Aí Paulo vai dizer que por causa desse discernimento, por causa dessa falta de entendimento, verso 30, Paulo diz: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se você fizer uma comparação, isso acontece entre nós mesmos, não é no mundo, é entre nós. Existem muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Quem está pegando a palavra? Esta doença e esse adormecimento, essa fraqueza, não é entre as pessoas do mundo, é entre nós que servimos ao Senhor. Paulo é bem claro em dizer: por causa disso, pelas pessoas que tomam a ceia sem discernir, sem entender o propósito, sem entender o propósito da graça, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Existe, meus irmãos, algumas pessoas fracas. Primeiro, existe o fraco de entendimento, aquele que você fala e ele não entende. Existe também aquele que é fraco espiritual, e tem também aquele fraco fisicamente. Quem está pegando a palavra? Então, meus irmãos, Paulo orientou que nós viesse ter paciência com os fracos na fé, com aqueles que eram débeis na sua fé, naqueles que se desviavam da sua fé. Quem está pegando a palavra? Eu gostaria que todo mundo tivesse a fé que eu tenho, tivesse a graça que eu tenho, tivesse a disposição que eu tenho em buscar ao Senhor. Quem está pegando a palavra? Como seria bom se todos tivesse a disposição em buscar a Deus. Agora Paulo também diz que entre nós existem muitos doentes. Então Paulo está falando de três classes de pessoas: primeiro os fracos, depois Paulo está falando dos doentes, e Paulo diz daqueles que dormem. Repita comigo: os fracos, os doentes e os que dormem. Então, primeiro são os fracos na fé. A segunda área são os doentes também espirituais. Quantas pessoas estão feridas dentro das igrejas, machucadas, o coração magoado. O terceiro grupo são os que dormem na sua fé. Quando você lê Efésios capítulo 5, verso 14, disse Paulo àquela igreja: desperta o que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo vai te iluminar. Segure na mão do irmão e diga: é hora de se levantar, é hora de se acordar. Este
adormecimento não é um adormecimento físico, porque todos nós passamos pelo adormecimento físico. Todos nós, quando estamos cansados, deitamos na nossa cama, descansamos e reabilitamos o nosso corpo. Mas Paulo está falando daqueles que dormem espiritualmente. Quem está pegando a palavra? Quantas pessoas estão adormecidas? Agora eu quero dar um exemplo para você. Jesus estava orando no Getsemane e Jesus disse para Pedro, Tiago e João: ficai aqui comigo e vigiai. Aí Jesus foi orar mais um pouquinho adiante. Quando Jesus volta, Jesus encontra Pedro, Tiago e João dormindo. A Bíblia diz que eles estavam adormecidos e os seus olhos estavam pesados. Eles não conseguiram dominar o sono. Levanta a tua mão. Eles não conseguiram dominar o sono. Aí Jesus disse: olha, vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora. Vocês estão fracos demais. Vocês não conseguiram orar nem uma hora. Tem gente que está menos disso. Quem está pegando a palavra, tem gente que está conseguindo. Jesus está dizendo: o menos de oração é uma hora. Tem gente que está fraco. Segura aí, é Jesus dizendo. Levanta a mão lá em cima. Jesus reprovou Pedro, Tiago e João. Você não conseguiu orar nem uma hora, pelo amor de Deus. Uma hora é o mínimo. Levanta a tua mão. Tem gente achando que o mínimo de buscar Deus é 5 minutos. Não. O mínimo é uma hora. O mínimo para Deus é uma hora. Busca o Senhor para você ser reprovado como Pedro, Tiago e João. Agora eu acho interessante também Mateus 25. Vamos entender isso aqui porque está gostoso. A Bíblia diz que 10 virgens saíram para o encontro do esposo. 5 era prudente e 5 era tola. A Bíblia vai dizer que as 5 loucas não levaram azeite de reserva. As 5 prudentes levaram azeite de reserva nas suas vasilhas. A Bíblia diz que perto de meia-noite ouviu-se a voz do mensageiro dizendo: eis o noivo, saia ao seu encontro. A Bíblia vai dizer que antes da voz chegar, porque antes do noivo chegar, chega o aviso de Deus. Deus é interessante. Antes da trombeta tocar, Deus vai avisar. Antes da trombeta o céu se aberto, Deus usa pregadores, mensageiros, para anunciar que o noivo vem e ele virá e não tardará. Levanta a tua mão, porque ele vai vir e ele prometeu que vai voltar. Você precisa estar preparado. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que as 10 virgens esperavam. Agora entenda, perto de meia-noite. Não era meia-noite, poderia ser 23 e 25, 23 e 30, 23 e 40, não sei. Era perto da meia-noite. Todas adormeceram. A Bíblia diz que todas tosquenejaram. O que é tosquenejar? É quando você vem dentro do ônibus e você dá aquele cochicho. Tosquenejar. Tosquenejaram e adormeceram. Tosquenejaram e começou o adormecimento e elas deitaram. Quem está pegando a palavra? Elas não conseguiram jamais conter. Quem está pegando a palavra, olhe para o irmão e diga: não durma antes que o noivo chega. Dormindo espiritualmente, desperta, acende a tua lâmpada, vai comprar azeite enquanto há tempo. Levanta a tua mão, não durma. Olha a ordem de Paulo a Efésios 5,14. Efésios 5,14. Desperta o tu que dorme, levanta-te. A ordem não é só despertar, a ordem é despertar e levantar, porque isso acontece até na nossa vida. Nós despertamos lá na cama, mas não queremos levantar. Não, mas tu já acordou já, mas eu continuo deitado. O importante não é só despertar, é despertar e levantar. É por isso que Deus
falou para Isaías: levanta-te que eu vou falar contigo. Levante as mãos. Deus quer o homem de pé na sua presença. Deus quer o homem de pé diante da sua presença. Olha para o irmão e diga: não faça parte dos fracos, nem dos doentes e nem dos que dormem. Meu Deus do céu, são 3 grupos de pessoas que tem na igreja: os fracos, os doentes e os que dormem. Eu não faço parte destes 3 grupos. Eu ainda estou vivo e estou adorando o nome do Senhor. Quem está vivo, levante as mãos. Quem está vivo, exalta o nome do Senhor. Verso 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha que Paulo orienta: se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados por ninguém. Então quem tem que apontar o dedo para mim é eu mesmo. Quem tem que examinar a minha vida é eu mesmo. Quem tem que corrigir os meus erros é eu mesmo, para que não aconteça correção de alguém contra outra pessoa. Quem está pegando a palavra: se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados por ninguém. Se olhar para mim: pastor, tu tem que mudar, e eu vejo onde está o meu erro. Quem está pegando a palavra? Porque todos nós temos consciência dos nossos erros e temos consciência das nossas falhas. Você sabe aonde você está errando e você sabe aonde você tem que melhorar com Deus. Quem está pegando a palavra? Você sabe. Então, análise. Então, faça um julgamento individual. Você mesmo julgue você. Olhe para você. Veja onde você está falhando, faltando, para que você examine a sua vida com Deus. Verso de número 22. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo orienta o seguinte: quando Deus nos julga, quando Deus puxa a nossa orelha, quando Deus nos repreende, é para que nós não sejamos condenados com o mundo. Que tem gente que fica com raiva quando Deus exorta, quando Deus puxa a orelha, quando Deus corrige. Se Deus está te corrigindo, porque Deus quer que você não seja condenado com o mundo. Levanta a tua mão. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus tem o comportamento de um pai. O pai corrige o filho a quem ele ama, para esse filho não se perder. Bata a palma bem forte para eles. Então, nosso Deus, ele é Pai do céu, ele é Pai amoroso, e ele precisa corrigir você. E se ele está te corrigindo, é para que você não seja condenado. Quem está pegando a palavra? Verso de número 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai um pelos outros. Quem está pegando a palavra? Espere um pelo outro, espere a ordem do seu pastor. Verso 24. Mas se algum estiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quem está pegando a palavra? Por isso que eu pastor Nailson, eu não sou muito a favor de dar comida na igreja. Quem está pegando a palavra? Quem tem fome, coma onde? Em casa. Quem está pegando a palavra? Convém que nós arrumamos uma cestinha, ajudamos quem precisa, mas quem tem fome vai comer em casa. Em casa você come, em casa você enche a barriga, em casa você fica satisfeito, para que não vos ajunteis para condenação. Aí Paulo conclui dizendo: quanto às demais coisas, eu vou ordenar quando eu for ter convosco. Quem está pegando a palavra? Então essa é a orientação da Santa Ceia do Senhor. Fique em pé agora. Aleluia. Quem aprendeu? Amém. Aleluia. Glória. Levanta a tua mão lá em cima. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pede para a Maílson cantar de novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Aleluia. Jesus. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus.
tua mão assim para o céu. Vamos primeiro orar. Olhe para cá. Vamos orar para que nós apresente aqui a Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe. Eu vou me despedir dos irmãos da live. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.